Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Sejam bem-vindos aí à nossa conversa, o nosso Falando e Orando de hoje, nosso sábado à noite. Um prazer estar aqui junto com vocês. Eu vou aqui compartilhar aqui no meu perfil do Facebook. Você pode compartilhar aí com seus amigos também, mandar o link, convidá-los para vir aqui participar dessa conversa abençoada e abençoadora. Com certeza você será edificado, será abençoado. Deus vai edificar o nosso coração e falar a nossa alma nessa conversa. Então, estou muito alegre, muito feliz de estar aqui. Vamos chegando aí, sejam bem-vindos, os irmãos, os amigos que estão chegando de perto e de longe. Hoje eu tenho a alegria e o prazer e o privilégio de conversar com o pastor Antemo Delomo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Botucatu, que aceitou o meu convite e vai conversar, bater um papo, contar as histórias, as experiências com Deus no ministério pastoral, aí de mais de 50 anos de ministério pastoral. Então, a gente tem uma conversa abençoada aqui. Convide os seus amigos, mande o link lá, chame todos para participar dessa conversa. Vamos ser edificados nessa noite. Vou convidá-lo para participar aqui. Boa noite, pastor Antemo. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, querido reverendo Gelson. É uma alegria muito grande poder estar participando com você. Que bom, a alegria é nossa, o prazer é nosso. As Momento. pessoas estão chegando aqui, hein? Vai ser bom, vai ser bom. Agradeço o privilégio. Como é que está aí na pandemia? Está tudo em paz, a saúde? Como que está passando? Estamos bem, graças a Deus, o Gelson, eu, minha esposa, estamos bem mesmo. Estamos aqui no sítio, né? Tranquilos aqui, confinados. Aqui a gente não fica confinado, não. Aqui a gente Aí vocês estão caminha. livres aí, Estamos livres. E nem os pássaros ouvindo aqui. os passarinhos cantando. Ei, rapaz, tem muito passarinho aqui, eu observo eles aqui. Vem 50, 60 passarinhos. Que legal, que É lindo, que sim. bom, que bom, que bom. Pastor Antimo, eu vou começar aqui perguntando para o senhor. Uma vez eu vi o seu testemunho num café dos pastores, o senhor contou a sua experiência de conversão. Eu fiquei impressionado com aquela história, como que o senhor conheceu Jesus, como que o senhor ouviu a palavra e foi um processo assim, de repente aconteceu. Eu queria que o senhor contasse para nós, assim, porque eu gosto muito, eu sei que o povo de Deus, todo mundo gosta de ouvir testemunho de conversão, como que a pessoa conheceu Jesus. Conte para nós. Muito bem. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando também, né? E também, Gelson, eu queria parabenizar você pelo seu aniversário, que foi agora no dia 28, né? Que Obrigado, Deus, obrigado. que o Senhor te dê 50 anos de ministério, como deu para mim, tá? Amém, amém. Você é um pastor muito abençoado, viu? Você ganhou toda a nossa simpatia e nós amamos você. Pode estar certo Amém. disso. É recíproco, viu, pastor? É recíproco isso aí, viu? Quando você veio do Paraná, né? Você veio do Paraná para Botucatu e eu soube que você era parente aí dos Silveiras, né? Aí eu fiquei bastante feliz mesmo, porque é uma família que eu considero minha família. E daí logo eu fui lá na igreja onde você estava lá, né? Igrejinha pequena lá, e fui lá visitar você e me ofereci todo o apoio para a Verdade, sua vinda aqui na cidade, Botucatu. verdade. Sou muito grato pela acolhida, pelo companheirismo, pelo apoio que Amém. o senhor me deu aqui quando eu cheguei. Sou muito grato e eu gostei demais do senhor. Eu lembro que eu falei, eu quero aprender com o senhor. O senhor falou que nada, eu que preciso aprender. Você é muito humilde. Não, rapaz, eu tenho aprendido com você, pode estar certo. Mas, voltando aí à minha conversão, Gelson,
eu tinha 21 anos para 22, bem jovenzinho, né? E eu já tinha conhecimento de um pouco da palavra, porque meu pai gostava muito de ler a Bíblia, mas não era crente, nunca, né? Mas converteu-se um tio dele, tio veio da Itália mesmo, meu tio, né, que é segundo tio que fala, é irmão da minha nona. Ele se converteu lá em São Paulo, na Praça da Sé, e veio e pregou o evangelho para todos os amigos dele que tinha ali em Vitoriana. Todos os amigos deles, ele ia lá com a pastinha dele, cantando os hinos da harpa, eu ficava entusiasmado, né? Mas eu sozinho ali na vila, eu não consegui, né? Aí depois disto, eu fui para a Praça da Sé lá em São Paulo, levantei a minha mão lá, aceitei Jesus, voltei, fiquei acho que uns 20 dias mais ou menos sem ir pro bar, para os bailes, para tudo aquilo que eu frequentava. Fiquei crente mesmo, mas 17 dias. Mas eu não consegui ir sozinho, não tinha ninguém para me apoiar, rapaz, eu só tinha eu e a Bíblia aí, e um programa de rádio que eu escutava, né? Aí então eu falei, não, eu vou ser católico mesmo agora, vou me prontificar a ser capelão e vou trabalhar para Jesus dessa forma. E aonde então que eu comecei a me oferecer para ser capelão e comecei a ser capelão da igreja católica e rezava os terços e o mês de maio todinho fazendo procissões, aquela coisa toda, e já também fazendo um pouquinho um discurso, né, que uns amigos preparavam para mim, e eu então estava me sentindo, né, mais a palavra, a verdade. Aí eu, lendo a Bíblia, um dia Deus falou comigo poderosamente quando eu lia a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Eu comecei a chorar, eu senti algo assim dentro de mim, né, que mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar do jeito que eu estou religioso, estou fazendo tudo que eu posso, mas, meu Deus, isso que eu senti aqui é algo impressionante. Aí, então, dali eu comecei a procurar ler a palavra e tal, e aí apareceu um pastor que eu nem sabia de onde ele era e que igreja que ele era. Ele nunca falou para mim a denominação dele, mas ele pregou o evangelho ali em Vitoriana, e eu, então, eu estava no pátio da igreja, ele fazendo um culto no pátio da igreja, numa casa que ele tinha emprestado a casa. E eu rezando lá dentro, escutei, rapaz, os hinos, os louvores e tal. Falei, Jesus, não vi a hora de terminar o terço para mim correr lá, né? Aí terminou o terço, rapaz, minhas primas não queriam deixar eu. Não, pelo amor de Deus, você não vai virar de religião. E ficaram todos assustados. Eu falei, não, eu vou para lá, eu quero ouvir lá. Fui para lá, rapaz. Aí tinha um irmão tocando um violão, rapaz, cantando uns hinos. E o pastor aproveitou, viu que eu estava lá também, já pregou, já fez um apelo, e eu levantei a minha mão ali, e ali começou então a minha, quer dizer, Deus trabalhar em mim, né? O Espírito Santo começou então a me dar essa oportunidade maravilhosa. Aí então começou a perseguição, porque minha mãe não queria, ela recebia espírito, e a casa ficava sempre cheia de gente e tal. Então, minha mãe não aceitava, porque a gente sabia que um espírito contrário, né, estava ali. Mas eu fui lutando, rapaz, lutando, e graças a Deus consegui permanecer firme. Amém. E ali então comecei a pregar o evangelho, né? Que coisa linda. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Na Praça da Sé era um culto, era um pregador que pregava? Como que era? Eles reuniam todo mundo ali?
Era um pregador ou era de vez em quando? Como que era isso daí? Eu fiquei curioso de saber. Era uma festa, né, no dia 1º do ano. Eu não sei Ah, se você ouviu falar no missionário Manuel de Melo. ouvi, famoso, Então, famoso é Manuel de Melo. o fundador da Igreja do Brasil para Cristo. É ele que Exatamente. estava O lá. primeiro pastor brasileiro que saiu na capa da revista Veja, Manuel de Melo. Olha aí, eu não sabia disso. E, É, e ele, então, ele pregou, né? E Deus operava muito milagre, ele usava muito, né? Tinha o dom, né? Tinha um dom maravilhoso. E ele pregou, rapaz, e eu levantei a minha mão no meio daquela multidão lá, eu levantei minha mão para Jesus. De novo, né? amém, amém. E Então, aí, só enfatizando, o senhor estava rezando, ouviu o culto, saiu da reza direto para o culto? foi direto para o culto. Foi direto para o culto, rapaz. Aí meu amigo, foi um amigo meu, foi comigo. Mas quando ele chegou lá, ele falou, Antônio, estou fora dessa, estou fora disso. Eu falei, não tem problema. E eu falei, eu fico. Eu vou ficar aqui. Aí no outro dia, o pastor já foi me visitar, né? A minha mãe já ficou lá, né, praticamente endemoniada mesmo. Depois eu ganhei minha mãe, né? Depois de 17 anos, minha mãe se converteu a Cristo, né? E o meu pai foi logo, graças a Deus, meu pai Amém. já veio comigo e já se converteu também, então já fui animado. E aí começou, né? Comecei a pregar o evangelho na vila e, olha, no prazo de um ano eu já tinha umas 50 pessoas lá, pai, Verdade, adolescente, em um ano é, já convertido pregando. Isso há pregando. 50 anos atrás, que os crentes Isso. eram mais perseguidos. Hoje ser crente é fácil, né? Mas 50 anos atrás era difícil. Rapaz, mas como diz o pessoal por aí, fanático, né? Eu era fanático, mas olha, bendito fanatismo, porque eu consegui pregar e eu ia nas fazendas, pregar na fazenda, casa por casa, e na vila, eu ia nas casas, sabe? Então, para você ter uma ideia, eu casei, rapaz. A primeira noite eu não saí, noite da núpcia, né? É. Mas no domingo, eu já saí pregar, rapaz. O senhor Já saí contou para essa fazer. história. A minha esposa, deixei minha esposa chorando, rapaz. Depois de tempo que eu soube. Eu falei, mas cada uma que eu aprontei, viu? Eu não sou favorável a ninguém fazer isso, não, tá? Mas eu Mas era fiz, uma rapaz. chama, né? Era uma paixão de pregar o evangelho, né? O Isso, fogo do espírito de compartilhar, né? rapaz, eu tinha isso aí, graças a Deus. E daí eu comecei a ganhar alma, e daí a pouco já estava com uma congregação boa lá. E só tinha igreja presbiteriana lá, você acredita? É Mas mesmo, em tinha muito, Vitoriana? vitoriana, mas tinha muito pouquinha gente. Não tinha, acho que na minha época, né? Se tivesse umas 3 ou 4 pessoas que frequentavam lá, né? Mas E tinha. o pastor que o senhor que levou aí, depois esse pastor parece que foi embora, o senhor ficou sozinho, parece? Foi isso ou não? Rapaz, foi. Ele escreveu uma carta para mim dizendo que ele não podia dar apoio para mim, que eu procurasse a Assembleia de Deus. Aí eu procurei. Procurei aqui em Botucatu a Assembleia de Deus. Estava começando a Assembleia de Deus em Botucatu. Tinha um salão alugado lá no bairro, lá em cima, ali no Major Mateus. Tinha um salãozinho ali, ó, onde eu casei ali, ó. Naquela época, os pastores pentecostais daquela época, rapaz, eles não eram um casamento como nós fazemos hoje, não, né? Hum. Era um culto. Era um, era um culto com testemunho, com tudo. Tinha até apelo. Rapaz. Os caras aproveitavam a oportunidade. E eu sentado junto com a minha esposa ali, né, com a noiva, e assistindo o culto, né? Mas não tinha nada concernente ao meu casamento mesmo, a cerimônia em si, né? Mas graças a Deus, fui bem casado. Então, aí eu me casei, né? Fiquei um ano mais ou menos assim, sozinho, mas depois eu
eu ganhei a minha esposa para Jesus, né? A minha esposa, eu comecei a evangelizar a família dela e eu ganhei ela. Ela também veio para a igreja e dali, então, comecei a namorar. E ela não veio, ela veio mesmo por Jesus, sabe? Ela foi cheia do Espírito Santo e eu estava namorando e ela também estava namorando, assim, um namorinho, né? Então, não Sei. tinha interesse. Coisa de Deus mesmo. Deus é que salvou ela, né? Eu sempre costumo dizer, Jesus salvou ela para ele e para mim também, né? Para mim também, é verdade. Viu, mas o senhor teve essa paixão de pregar o evangelho, assim, tinha uma unção especial, né? Para ganhar tantas pessoas. Acredito que o Espírito Santo derramou uma porção dobrada sobre a sua vida para ganhar pessoas desse tempo, que as pessoas eram resistentes, tinha muito preconceito. Acredito que o Espírito ungiu o senhor mesmo com a missão poderosa nessa época. Com certeza, Gelson, com certeza, porque você veja bem, pessoas queriam me matar, queriam bater em mim, me perseguiam, sabe? Eu tinha um salãozinho, o salão foi apedrejado, então era muito difícil, mas com tudo isso, rapaz, eu não me calava e as pessoas vinham assim, quase meia dúzia de cara querendo me pegar e eu falando de Jesus para eles. Eu não cessava, eu não temia, eu não tinha medo de nada, né? E eu pregava para eles, mas nunca eles colocaram a mão em mim, né? Nunca. Amém. Mas era muito difícil, como você está falando. Mas Deus me ungiu, na verdade, né? Eu senti de Deus um revestimento muito forte, né? E comecei a orar, Jesus começou a curar pessoas, sabe, criança. Deus fez maravilhas mesmo na minha vida. O primeiro milagre, rapaz, eu não sabia nem orar, né? Eu estava começando na igreja, novo convertido, e de repente uma criança fica ruim, ficou em coma essa criança, e vieram chamar minha mãe para benzer a criança, e a minha mãe me convidou para ir junto com ela. E eu falei, puxa, eu não posso perder essa oportunidade. Minha mãe me convidando, ela era contra a mim, né? E eu fui, e a minha mãe fez todos lá os rituais dela, né? Mas nada aconteceu. E aí ela pegou e chegou para mim e falou, filho, vai buscar a Bíblia, faz uma oração para esse menino. Eu falei, Jesus amado, a minha mãe falando isso, mas eu saí correndo, rapaz, com uma fé tremenda. Cheguei em casa, peguei a Bíblia, voltei lá no vizinho e fui lá no quarto. Eu nunca tinha feito uma oração, rapaz, em público, mas Deus me deu graça e eu orei com aquela fé, rapaz, com os olhos fechados. Eu cheguei na casa cheia de gente, porque o menino estava morrendo. Quando eu cheguei na sala, a mãe do menino tinha se ajoelhado no outro quarto e a minha mãe estava sentada na cama, junto com esse menino, com aquela sororoca, aquela coisa terrível, né? E o que aconteceu? A minha mãe falou, olha, o menino não está com mais nada. Ele está respirando, ele está dormindo. E aí eu dei um glória, rapaz. Foi Aleluia, glória a maravilha. Deus. Oh, aleluia. Aí eu fiquei com uma fé, rapaz. Deus me deu mais fé para orar para os doentes, para expulsar demônio, rapaz. Pessoas vinham endemoniadas lá em casa, e eu com a minha esposa, né, já éramos casados, né? E o demônio pegava a pessoa, rapaz, e rodopiava na minha sala, e eu com a minha esposa orando e repreendendo e tal. E aquilo me dava muita força, muito ânimo para mim prosseguir, sabe? Os sinais que eu tive, né, no começo da minha fé, isso aí me ajudou muito, né? Saber que Deus estava presente comigo, que Deus estava conosco, né? Porque poucas pessoas né, e eu não tinha tanto conhecimento de Bíblia, né? Não sabia quase, estava começando, não tinha estudo bíblico na época. Depois que eu comecei, então,
a me aprimorar, ler bastante livros, e pessoas foram me orientando, né? Aí eu passei para a Assembleia então, me ajudou muito, então aí eu cresci na graça e no conhecimento de Jesus. Que maravilha, E, glória a Deus por esse testemunho maravilhoso aí de que Deus operou, não, e opera, né? Isso aí mostra que Jesus é o mesmo e Jesus não continua mudou. operando maravilhas, né? Verdade, Glória a Deus. E Jesus, aí o verdade. senhor montou uma congregação, um ponto de pregação em Vitoriana? Aluguei um salão, Ah, e comecei, né? E ali começou a vir gente, rapaz, vim e lotou o meu salão. Precisei arrumar um outro salão maior, sabe? Ali em Vitoriana, aí só 50 anos atrás, né? 50, mais de 50 anos. E faz 55 anos que Jesus me salvou, né? E então, tem mais de 50 anos faz isso. E eu já tinha. Eu lotava um caminhão, rapaz. Aquele tempo lá não tinha esse negócio de ônibus, né? Eu lotava um caminhão. Pra você ter uma ideia, no meu casamento, lotei um caminhão de gente para vir aqui em Botucatu assistir meu casamento, assistir o culto, né? o culto, o culto. Aí, na época, a gente, crente, novo crente, meu pai não sabia o que fazer, porque meus filhos, meus irmãos casavam, ele matava boi, fazia tudo aquilo lá. Mas ele não sabia o que fazer, né? Vai fazer festa, eu não sei que os crentes naquele Os tempo, crentes que faz festa. os crentes não podiam nem tomar tabaína, rapaz. Nada de garrafa. Tinha irmão falando, não pode tomar nada de garrafa, né? Então, era assim, era kisuke, eles diziam, né? Mas o meu pai pegou, fez o quê? Pagou sorvete para todo mundo, rapaz. Meu pai pagou sorvete para todos os. Lá no bairro, lá, tinha uma sorveteria perto do salão. E falou, gente, todo mundo pode tomar sorvete lá, que hoje estou pagando. E meu pai pagou, então, sorvete para o povo. E assim foi meu casamento, né? Mas que benção, que benção. E seu pai se converteu, depois a mãe, depois os outros foram alcançados por Jesus? foram, meu, irmãos, eu tenho um irmão só que também que se converteu, mas os demais, é, acho que dois, a mais velha também que já faleceu também, chegou Amém. a, Amém. a ter um encontro com o Senhor, né? Mas a maioria daquele povo lá, hoje, são todos crentes, rapaz. Todo aquele povo que me perseguiu e, nossa, hoje estão tudo nas igrejas por aí, eu vejo, né? Falei, glória a Deus. Glória a Valeu a Deus, pena. glória a Deus. É, Glória a Deus. valeu a pena. E, Então, Gelson, eu trabalhava na roça, né? E era duro, rapaz, trabalhar na roça, caminhão de turma, sabe? Boia fria, como diz o pessoal, né? E eu trabalhava e à tarde chegava em casa, tomava banho e ia evangelizar, entende? Fiz isso por muito tempo. Até que depois um gerente lá, que era gerente do meu pai, ofereceu uma fazenda para mim tomar conta, para mim administrar, né? Então eu fui para essa fazenda, administrar uma fazenda. E lá eu fiquei uns 4 anos lá nessa fazenda, né? Mas eu vinha a cavalo, entende? Porque agora eu tinha mudado de Vitoriana para fazenda. hum. E eram uns 8 quilômetros. É aquele testemunho lá, aquela história dos cavalos lá que o senhor contou uma vez lá, como que é isso daí? Eu não lembro direito. Conta aí para nós aí. Rapaz, eu fui administrar essa fazenda, aí eu fiquei numa boa. Fiquei como fazendeiro, rapaz. Morando na Ah, casa grande da fazenda. Ô, tempo bom, rapaz. Evangelizando as fazendas, ia nas fazendas a cavalo. Eu ia, pegava um cavalo, vinha um outro irmão, sabe? Um irmão que tá, graças a Deus está vivo, aí está com 87 anos. Ele ia lá e me ajudava a evangelizar. Eu montava num cavalo, eu dava mais manso para ele, e a gente ia para as fazendas, rapaz, evangelizar. Entende? Não, então não tinha esse negócio, não. Lá na fazenda, eu não pegava tinha um trator. dificuldade nem tempo ruim para pregar o evangelho. Não tinha Não tinha. impedimento para pregar o evangelho.
Não tinha, rapaz. E outra, a coragem da minha esposa, ela ficava nessa fazenda sozinha. A casa era enorme, a porta era de vidro. E eu não tinha chave, rapaz, deixava a chave ali, a porta aberta, né? Vou contar esse testemunho para vocês. Eu escrevi um livro, sabe? O livro vai sair. Ah, Mas é vai, que benção. alguma coisa que eu estou adiantando aqui falando, né? Que benção. Mas algo que aconteceu nessa fazenda, que eu falei para minha esposa assim, falei, olha, eu vou para o culto, ri o cavalo, fui para o culto. Falei para ela assim, você pega uma foice, coloca no canto do quarto aí, porque pode vir alguma coisa aí, né? Um assaltante, alguma coisa aí, você se defende com essa foice aí. Olha o que eu fiz, rapaz. Peguei e ela pegou a foice e colocou lá no canto do quarto, né? E eu fui para a igreja, rapaz, a cavalo, mas no meio do caminho, quando eu estava cavalgando, me veio um arrependimento, rapaz. Falei, Jesus, querido, me perdoa, tem misericórdia. Que confiança é minha, meu Deus, de mandar minha esposa pôr uma foice no canto do quarto. Falei, aonde que eu tô com a cabeça, meu Deus? Eu fui para o culto, rapaz, perturbado com esse negócio. Não vi a hora de terminar o culto, de chegar em casa e ver a minha esposa se ela estava bem, se não tinha. Aí, rapaz, terminou o culto, fui embora, né? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui ver era a foice. Olhei no canto, falei, ué, cadê a foice? Falei para ela. Ele falou, olha, enquanto eu não li um salmo e fiz uma oração, eu não dormia. Enquanto eu não peguei a foice, levei lá na dispensa, lá no lugar dela, e não li um salmo. Eu li um salmo, fiz uma oração, dormi. Quando cheguei, ela estava dormindo. Foi uma experiência tremenda para mim. Da confiança em Deus. Como nós devemos confiar em Deus, né? Pouquinho que eu desconfiei, eu fiquei perturbado, né? Então, Gelson, foi nessa fazenda aí, rapaz, que um dia apareceu um moço, um adolescente, ele apareceu lá a cavalo, pedindo pelo amor de Deus, já estava escurecendo, e eu estava com o meu animal arriado para ir no culto. E esse menino chegou, ai, pelo amor de Deus, ajude a procurar meu irmãozinho com 7 anos, por aí. Nós mudamos, tinha um morro, naquele morro, era um morro dos Pinheirinhos, morro do Pinheiro, e era um morro mesmo, sabe? E eu estava lá embaixo, a fazenda que eu administrava ficava lá embaixo. E daí, Gelson, esse menino falou isso, eu entrei em casa, fiz uma oração com a minha esposa, falei, vamos orar. Desapareceu um menino, eles estavam descarregando a mudança, o menino disse que estava com 2 frangos na mão, e daí eles viram, não acharam mais o menino desapareceu, está escurecendo, meu Deus. Esse menino vai passar a noite fora de casa e a família apavorada, né? E eu orei com a minha esposa e falei, Senhor, se o Senhor preparar que eu ache essa criança, eu vou para o culto, Senhor. Mas se eu achar essa criança, faz que eu ache essa criança. Rapaz, estava escurecendo, eu enxergava de longe um vulto, aquelas estradas de cana, sabe? De plantação de cana. E eu indo, longe avistei um vulto, um pequeno vulto, escurecendo. Eu meti o pau no cavalo e alcancei. Era um menino, rapaz. Era um menino todo molhado, todo sujo de lama. Ele tinha atravessado lá de cima, onde o pai dele, a família dele, ia morar, né? Chegou naquela noite, naquele dia, dava mais ou menos uns 5 quilômetros, 4 ou 5 quilômetros. E esse menino estava aqui na fazenda que eu administrava, no meio do canavial.
Eu peguei esse menino, pus ele na garupa e fui, rapaz. E fui subindo aquele morro. A fazenda vizinha, todos eles estavam procurando o menino. Procurando o menino. E eu gritava, achei! Mas gritava na maior altura, naquela escuridão da noite. Eu gritava, e eu lembrei das parábolas de Jesus, né? E fui me alegrando, me alegrei muito, porque estava acontecendo algo que Jesus falou, né? Sobre quando você acha uma ovelha perdida, né? Eu pensei logo na Bíblia, na palavra, e fui subindo e gritando, subindo e gritando. Quando eu cheguei lá, né, na casa, lá no alto do morro, a família, gritei para a família, acho que tinha uns 2 ou 3 ali, porque era uma família grande. Aí eu falei, achei o menino. Aí aquela mãe, aquele pai, rapaz, já escuro, noite. Ai, venha, entra na minha casa, pelo amor de Deus, venha fazer vamos rezar um terço aqui, vamos rezar aqui, eles falaram. Vamos rezar para agradecer. Falei, tá bom, vamos rezar então, vamos sim. Eu não desfiz nada, falei, vamos rezar. Aí eu entrei lá, falei, pois é, eu vou fazer uma oração com vocês, agradecendo a Deus por eu ter achado o seu filho. E eu fiz aquela oração naquela casa, né? Preguei para aquela família. Foi uma alegria enorme, uma alegria enorme. Aí voltei para casa, não foi no culto, porque eu falei, fiz muito mais do que se eu tivesse ido para o culto. Né? Fiz algo aqui que ficou marcado, né? Isso faz 50 anos, mais de 50 anos. Você acredita que depois de 50 anos, eu estava fazendo uma visita na faculdade e uma mulher gritou para mim, o senhor não é o seu Antimo? Eu falei, justamente, sou eu mesmo. Então, você não lembra de mim, porque eu era criança, mas o senhor salvou meu irmão. Eu falei, mas quem é você? O senhor não lembra lá do sítio dos Pinheiros, que o senhor encontrou meu irmãozinho? Eu falei, meu Deus do céu, mas você é daquela família? Nunca mais tinha visto. Você é daquela família? Pois é, meu irmão. Eu falei, como está ele? Hoje ele está crente, seu Antônio. Está crente, está na igreja, eu também. Nós nunca esquecemos disto. Rapaz, eu fiquei emocionado. Falei, que maravilha, como o que você semeia, você colhe. Por isso que a Bíblia diz, você né? colhe, que coisa linda, não? Que bênção. Maravilha. 50 anos depois. 50 anos depois, eu vi essa irmã dele, né? Mora ali no Marajora, né? Que bênção, essa família. Olha, 50 anos. Mas tem muita história dessa, muita história semelhante. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Em todo o meu ministério, que é só um livro mesmo. Estou escrevendo esse livro aí. Depois, tem que escrever o livro e publicar o livro para abençoar as novas gerações aí, para a gente conhecer. Eu lembrei da parábola que o senhor falou da ovelha perdida. Eu lembrei do bom samaritano que o homem estava caído lá, o sacerdote e o levita passou de largo para ir para o templo. Né? Não, tem que ir para o templo, e deixou lá. Mas aí quando Jesus fala que o outro parou e colocou lá, diz que aquilo é a oferta que agrada a Deus, né? Ajudar, servir, abençoar. O que o senhor fez o melhor culto, isso aí, olha que bênção que foi para essa família. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje já cultuei a Deus, já foi bênção, foi bênção. Tem que escrever essas histórias mesmo, tem que escrever. Bom, e aí o senhor veio morar em Botucatu e abriu a igreja aqui. Como começou a igreja aqui no Ministério Botucatu, que já fez, o ano passado fez 40 anos, eu fui no culto lá, o culto festivo dos 40 anos da igreja. Agora já 41, né? 41 esse ano aqui.
foi 1979, né? A época que eu estava na fazenda, você vê, é 1967, 67. Olha quantos anos faz, né? Não era nem sombra de gente ainda, eu. Ih, rapaz, mas você tem muita lenha para queimar, rapaz. Você vai chegar lá, se Jesus não voltar, viu? É, É, mas, mas bênção, depois disto, eu saí da fazenda, mudei para Botucatu, né? E em Botucatu, eu pastoreei também igrejas, eu tive em Conchas, ganhei almas em Conchas, pegava o trem aqui em Botucatu, eu ia de ônibus e voltava de trem, né? Então à tarde, né, eu pegava o ônibus e depois do culto, né, 10 horas, 10 e meia da noite, eu pegava o trem e voltava para Botucatu. Isso eu fazia toda semana, né? E ganhei almas preciosas lá. E até um dia desse eu estava fazendo uma live e uma moça morando lá em São Paulo se lembrou de mim, né? Agradeceu pela família dela, pelo apoio que eu dei à família dela, os avós que se converteram, né? Então, rapaz, é muita história. Então, dali eu trabalhei no posto de gasolina, eu trabalhei 10 anos no posto Shell, ali no centro da cidade. Ali que eu conheci o reverendo Guedelha, foi ali. O reverendo Guedelha, ele abastecia comigo. E a gente se conversava. O reverendo Coine, ele também abastecia comigo, um Fuscão, né? E ia lá para Lençóis Paulista, ele pastoreava Lençóis Paulista. Você vê há quantos anos que o reverendo Coine está comigo. Tá? A gente estamos juntos. Há quase 50 anos, por aí, uns 50 a mais, né? Mais ou menos isso. Não menos de 50, porque eu vim para Botucatu, né, depois. Então, mas você vê, a igreja tem 40, né? Então faz mais de 40 anos que nós somos amigos, né? E o reverendo Guedelha, então, quando aconteceu a nossa igreja, foi em 1979, né? Que houve um problema e um grupo de pessoas saíram e como Deus havia falado, né, profeticamente mesmo assim, tão nítido para nós, que ele tinha uma grande obra para realizar através da minha vida. Então, todos creram nisto, creram mesmo piamente que Deus tinha algo para realizar na minha vida aqui em Botucatu. Então, a oportunidade que Deus deu para nós foi essa, né? E aí iniciamos, então, um trabalho, e foi muito difícil no começo, né? Mas eu encontrei muito apoio mesmo, no reverendo Guedelha, porque eu era presbítero, né? E eu precisava ser ordenado a pastor. Por isso que você não é nada mais que eu, não, entende? é claro, É. é claro. Por, do jeito que você foi consagrado, foi ordenado, eu também fui, negão. Eu Aliás, eu também. preciso de mais, eu preciso dessa unção na minha vida aí, ó. Essa Então, unção que você tem para passar para mim, ó. não, mas eu estou orando por você, Deus te usa muito, rapaz. Você já é uma bênção, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito, a gente percebe, entende? Então, fique em paz, mas Deus tem muito mais para dar para nós, né? Amém. Amém. E então, Gelson, eu tive muita amizade com esse pessoal, me ajudou muito. Família Silveira me ajudou muito, né? Então, no começo, estava difícil e eles então me deram um grande apoio. E o reverendo Guedelha, então, ele me ordenou, né, para mim
ser pastor, juntamente com os presbíteros que estavam comigo, ele fez a minha ordenação, né? Levou aquele manualzinho lá que fez todas aquelas perguntas para mim lá, entende? Ali eu fui ordenado. Aí depois fui ordenado novamente pela Assembleia de Deus, porque aí eu fui para a Convenção das Assembleias de Deus. E para ir para a Convenção das Assembleias de Deus, eu precisava ser consagrado pela Assembleia de Deus. Você entendeu? Entendi. Aí fui ordenado pela Assembleia também. Então, acho que foi isso que eu fiz. Fui ordenado presbiteriano e assembleiano. Isso, é. Dos dois lados. É isso mesmo. Reverendo Nilson, rapaz, muito amigo. Então, todo esse pessoal aí me deram uma grande força e no começo foi uma benção, né? Então, 41 anos assim, eu tenho muito... Quem conhece um pouco e sabe das igrejas históricas presbiterianas, né, que tem um monte de protocolo, um monte de exigência, esse ato do reverendo Guedelha foi de uma coragem, foi um ato assim, até que poderia trazer coisas contra ele, né, mas foi um ato, eu diria, profético, né, que Deus direcionou ele para fazer isso. É uma coisa, saiba que foi Deus que fez isso, e um homem guiado por Deus ele foi, viu? Para fazer isso aí também, uma bênção de Deus, uma bênção. Com certeza, ô Gelson, você acredita que no dia do falecimento dele, ele faleceu, me deram a oportunidade, estava todo o sínodo, né, o pessoal lá da cúpula, né, da presbiteriana, estava lá presente, rapaz, os representantes, né, porque ele tinha 40 anos de ministério aqui em Botucatu. Ele me deu aula de português, não falo quase nada de português, sou ruim de português, mas porque eu vim da roça, né, o Gelson? Eu vim da roça, o que eu aprendi foi lendo livro, estudando. Eu fiz o ginásio, eu fiz com 36 anos, né? Eu fiz o ginásio, parei por aí, entende? Aí eu fiz faculdade de teológica, né? Estudei 4 anos na ETAD, fiz um curso bom de teologia, para ter conhecimento, e foi ótimo, foi bom. Se eu tivesse conhecimento que vocês têm hoje, né? Mas Deus me usou com aquilo que eu tinha, né? Assim, Deus é maravilhoso, né? Ele usa conforme a nossa capacidade. Então, ele me usou, assim, eu fui abençoado por Deus, mas do jeito que eu sou mesmo, né? Verdade. Mas, o Gelson, uma coisa importante que eu queria frisar. E o senhor estava falando do funeral do Guedelha, o senhor falou lá no funeral? Isso. Obrigado, você vê, isso é a idade. Então a gente corta, aí depois você não lembra de voltar. Entende? Isso acontece muito comigo na igreja, às vezes. Estou falando uma coisa, viro falar outra, e depois não sei voltar lá onde eu estava. Né? Mas, o Gelson, lá no dia do funeral, eu fui lá na frente, me deram a oportunidade, e eu fui e contei tudo isso. Contei o quanto que eu devia que esse homem, o quanto ele foi importante na minha vida. Depois que eu falei, rapaz, os pastores que estavam lá, os reverendos, né? Falaram, puxa, mas o Guedelha fez isto. Eles não sabiam, né? Ninguém sabia. Mas ali ficaram sabendo. Mas ele ordenou um pastor pentecostal. Então, admiraram muito, né? De ver essa virtude dele, essa direção dele de me abençoar e confiar em mim, porque para você fazer isso, você tem que ter que confiar também, né, na pessoa. Mas ele me conhecia muito. Então, eu tive algumas aulas com ele, né? Conheci muito a esposa dele e vivia sempre na casa dele. E o reverendo Gilson, mesma coisa também, né? E nós tivemos um conselho de pastor, rapaz, no comecinho da igreja, você vê. Eu acho que eu sou o único que ficou aí, dos fundadores. Fundador,
Só do tem o Conselho senhor e o Pastor. Coine, o reverendo Coine, que são os Isso, patriarcas aí, verdade, verdade. os bispos eméritos da igreja de Botucatu. Deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Olha, de quase toda igreja aqui em Botucatu que você for, você vai encontrar alguém que foi ou evangelizado, ou batizado, ou casado, ou ensinado, ou abençoado pelo senhor, pelo reverendo Coine. Em toda Verdade. igreja que você vai aí, você vai encontrar alguém e falar assim: alguém já colocou aqui que o senhor já casou ele, o irmão que está lá na minha igreja, o outro que o senhor batizou lá. De vez em quando eu estou conversando com uma pessoa, não, foi o Antimo que me batizou, foi o outro que casou, o Coine. Então, hoje, as igrejas aqui, elas estão colhendo muito que vocês plantaram, semearam, pregaram, evangelizaram, abriram, né? Vocês abriram, abriu, desbravou o campo, preparou o terreno, e agora a gente colhe aquilo que vocês trabalharam e plantaram. E eu gosto de ouvir, perguntar às pessoas, e sempre eu estou ouvindo gente falando, e sem falar de outras igrejas também que começaram com o ministério da Assembleia de Deus, pastores que foram ordenados e tudo, e foi aqui, ou com o Coine ou com o senhor, e o senhor, esses aí que vieram na frente nossa, e hoje a gente está colhendo esses frutos aí, e eu quero agradecer, né? Agradecer porque nós somos muito abençoados pelo trabalho que vocês fizeram e estão fazendo até hoje também, que não pararam, né? Amém. Amém. Só no Realmente. céu que vai ter noção dos frutos, né? De tanta gente que foi alcançada. Glória a Deus, Mas você estava rapaz. falando do Conselho de Pastores, era o senhor, o Coine, o Guedelho e o Nilson Salles. O conselho era feito somente com pessoas, com os tradicionais, eles falavam, né? Tradicionais, que era batista, metodista, os presbiterianos, né? Aí depois que entrou, quando começou assim, começou com eles. Eu não estava. E nem o pastor Valdir Ávila. O pastor Valdir Ávila, ele começou a igreja junto comigo também. Na época era outro nome, hoje é a Bíblica. Hoje é a Igreja Bíblica. O irmão dele ficou no lugar dele. O Eduardo é irmão do Valdir. Mas eu convivi com o Valdir, e a gente fazia reunião de conselho lá na igreja, naquela igrejinha que você teve lá. A gente fazia reunião lá, entende? O Guedelha, eu gostava muito, terminava as reuniões, o Guedelha começava a contar assim, piada, mas piada assim, coisas que aconteceu no meio dos os evangelhos. causos, né? do ministério, né? Os causos do ministério. Isso, os casos, e eu rachava de rir, né, dele contar aquelas histórias, né? Então a gente ficava tempo depois que terminava a reunião conversando, batendo papo, e era esse pessoal. Aí entrou, então, eu, o pastor Valdir, o pastor da Cruzada, né? Naquela época, não me lembro agora, né? E então a gente se reunia e éramos unidos, era uma benção. E aí depois eles decretaram, não, vamos fazer o seguinte, uma eleição, quem vai comandar aí é um pastor presbiteriano. A outra eleição é um pastor pentecostal. Olha só, dividiu isso aí, né? Mas no fim, graças a Deus, rapaz, o negócio foi, né? Foi unindo as forças e nós ficamos tudo no mesmo... Que bonito. O senhor contou hoje para mim que eu não sabia que tiveram até um programa na televisão junto. Foi. O nome do programa era... eu falei para você... Areópago. Areópago. Lá de Atos, Areópago. Até foi eu que dei o nome. Lá em Areópago. Isso, onde Paulo pregava lá. Então nós colocamos o nome do programa na Bandeirante. Aí depois a situação financeira, o pessoal se retirou, né? Os presbiterianos estavam juntos, né? E tinha mais, não sei mais quem, mas cada sábado era uma igreja que fazia o programa, né? E aí no final eu fiquei sozinho por diversos meses, mas aí eu não aguentei também porque era muito caro, né? Aí parei, mas fiquei
ficamos 6 meses na televisão, e com os pastores, também participava, a gente reunia todos os pastores, né? Fazia reunião, então era muito interessante, era muito bom demais, né? Que Deus benção, abençoe o conselho aqui. que benção, que benção. E a Mas tem muita... rádio? Aí depois o senhor foi para a rádio, quantos anos tem o programa na rádio? Ih, rapaz, o programa de rádio faz mais de 40 anos, uns 45, 50 anos que eu prego no rádio. É É. mesmo. Já preguei em todas as rádios que tem em Botucatu, né? Eu comecei na Municipalista, depois eu fui para a F8, aí depois eu fui para a Criativa. Estamos lá na Criativa, agora você está junto comigo lá, pai, uma benção. Você tem ajudado muito a nossa audiência, porque você pegou a minha audiência, É. mas eu tenho certeza. Mas o meu povo, rapaz, é um povo abençoado. Lá não tem esse negócio. O povo gosta de você e eu fico feliz, né? Do povo Verdade, verdade, ter grande assim estima por você, conhecimento. Porque verdade, e você está junto com a gente, rapaz. Não tem, né? verdade. Estamos Assembleia. unidos, estamos unidos. O senhor me levou para o conselho de pastor e depois saiu e deixou eu lá sozinho. Ah, rapaz, Mas agora está com o João Paulo, graças a Deus, Deus está tá, abençoando aí, tá tá bom. indo bem. Graças a Deus, os pastores estão unindo, as igrejas aí, e Eu essa estou pandemia percebendo. aí, Deus está usando para unir o povo também. Graças a Deus por Verdade, isso, graças a Deus. verdade mesmo. Pastor Antimo, o tempo está voando aqui, hein? Já deu quase uma hora, já quase aqui, já deu, tem Aí, rapaz, 50 e poucos minutos de conversa. O senhor tem, quantos filhos o senhor tem? Seis, sete? é meia dúzia, rapaz, 6. Meia dúzia, seis filhos. Quantos anos de casado? 55 eu fiz esse ano. 55 anos de É, casado, que bênção. em Glória a janeiro fez Deus, glória a 55 Deus. anos. É. Glória a Deus. Eu sempre falo, né? Quando eu vou fazer casamento, às vezes eu digo, eu já casei 3 vezes. O pessoal assusta, né? Casou 3 vezes, mas com a mesma mulher, né? Casei a primeira vez, depois os 25 anos, que é a bodas de prata, né? Foi o Prato. reverendo Guedelha. O reverendo Olha, Guedelha que fez para mim. Tenho gravado lá. tem O reverendo glória. Guedelha. Que bênção. E depois dos 50 anos, que foi o reverendo Coine, que esteve lá com a gente. 50 Que anos. maravilha, que maravilha. Coisa linda, não? Coisa Uma vida. linda. E a igreja não é só a igreja local, é a denominação, né? A Assembleia de Deus Ministério Botucatu tem várias cidades, e agora eu sei que tem até lá na minha terra, lá, até lá na Bahia, tem lá o Ministério do Pastor Antimo lá. Tem. As tendas estão expandindo, né? Nós temos lá, sim. Vitória da Conquista, temos lá é, lá para baixo, perto como é que se chama lá, rapaz? É um lugar conhecidíssimo, né? Fui de avião lá, a gente desceu lá. Fugiu minha Ilhéus, cabeça. pé de Ilhéus, não? Isso, Ilhéus. 70 quilômetros de Ilhéus. Ali nós temos igreja. Nas duas Eu cidades falei para o pequenas. Júnior que é para me convidar para pregar lá, para eu ir passear lá, né? Não é verdade, rapaz. Você podia ir mesmo. Ô, pai, Tô tirar umas brincando, tô férias aí. brincando. Né? Mas, Gelson, essa pandemia aqui é interessante, rapaz. Eu trabalhei 40 anos, eu nunca soube o que é tirar uma férias, sabe? Ficar 30 dias, dizer eu vou sair, ficar 30 dias longe da igreja. Não aguento, eu não aguentava. Jamais eu fiz isso, não fiz. E olha, pai, eu hoje eu falo para o Ju, tem que fazer isso. Os pastores têm que descansar. Os pastores, meu Deus, isso aí me esgotou muito. Eu Eu quero ficar assim. aproveitar para perguntar. A gente falou tudo, mas tem o lado humano, né, do Ministério Pastoral. E eu sei que o senhor enfrentou muita, mas muita luta, muita dificuldade.
muita decepção e esse esgotamento físico mental. Então a gente pergunta assim, eu sei que o senhor vai falar Deus que sustentou, mas é um milagre passar um ministério, 40 anos na igreja, enfrentando luta, e Deus manter firme, forte e alegre. É só a graça Amém. de Deus, não é não? É É só a verdade. graça de Deus, porque eu já encontrei pastores idosos assim, que ele está amargo, ele está amargurado, você entendeu? Então é a graça de Deus, não é não? É a graça de É, Deus. E é por é isso que eu ver- admiro tanto pastores assim, que têm essa alegria, né? Tem essa disposição para pregar o evangelho e para amar o povo, porque às vezes o pastor desanima, né? é Nós somos verdade. humanos. Não, eu já passei por depressão, o Gelson. Já tive depressão, já tive esgotamento mesmo, mental, assim, de precisar mesmo parar. Chegar dias que eu me cobria com o lençol e não queria ver ninguém, nem telefone, queria atender telefone. É esgotamento, é um esgotamento físico terrível. Eu cheguei a passar por isso, mas graças a Deus venci tudo eles. Mas não foi um só, não, entende? Foi diversas vezes que eu passei por isso, entende? Às vezes a pessoa nem sabe disso, né? Muitas pessoas pensam, não, foi assim, não. Assim eu sempre fui, né? Quando fora dessas depressão, de estresse que eu passei, de esgotamento, né? Então, tudo isso eu já passei, o Gelson. Às vezes as pessoas pensam que a gente não é, que o pastor não é de carne e osso. É de carne e É, osso, é igual aos outros. E tem que tem claro. família, tem filho, tem tudo. E você tem que Por lidar isso, com um monte de necessidade, de problema das pessoas e tudo. Então é muita graça de Deus, mas a gente tem que cuidar. Paulo manda assim: cuida de ti mesmo, Timóteo, e depois cuida da doutrina. Você cuidar isso, dos outros, tem que cuidar de si mesmo. E às vezes verdade, a gente esquece disso, e aí por isso que a gente precisa aprender os pastores mais experientes para aprender a cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar do corpo, cuidar da mente. Senão ele esgota e não aguenta, né? Para você fazer o bem para o outro, você tem que estar bem também. verdade. É, com certeza. O pastor tem que estar bem em tudo, né? Mas E o senhor fisicamente. nunca tinha tirado 30 dias de férias? Nunca tirou? Não, nunca tirei, rapaz, mas me arrependo, né? Me arrependo porque eu deveria ter levado mais a sério esse negócio de tirar as férias, de sair com a família. Eu não tive isso. Meus filhos reclamam porque eles cresceram sem ter. Eu nunca levar eles numa lanchonete para comer um lanche, né? Nunca pegar meus filhos e sair com eles para uma diversão qualquer. Então, rapaz, eles viveram, cresceram. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, que são uma bênção, todos na igreja, adoram a Jesus, foram muito bem educados na palavra. Eu agradeço a Deus por todos meus filhos, né? Mas eles sofreram a minha ausência, né? A ausência de um pai que pensava muito na igreja, pensava muito nas pessoas, e tal, e irmão daqui, irmão de lá, é traição daqui, é decepção, e a família acaba sofrendo. Verdade, verdade, verdade. A esposa sofre muito, a esposa de pastor sofre demais, porque passa tudo para ela também, entende? As decepções, aquelas pessoas que você faz tudo por ele, e de repente depois né, ele gospe no prato que comeu, então a gente até acostumou com isso, porque não tem jeito. Isso aí a gente vê todos os pastores sofrendo a mesma coisa nessa rebeldia terrível, né? Mas Deus dá graça para nós, Gelson, e vai dar graça para você, dá graça para o pastor Júnior, né? Mas eu aconselho vocês que não façam o que eu fiz, não, viu? Vocês tirem as Amém, suas amém, férias amém. de 30, Amém. Eu lembrei da 30 história aqui dias. que você deve conhecer do pastor que foi tirar férias. E o irmão falou para ele assim: não, mas o diabo não tira férias. Ele falou: não é meu patrão. Eu sirvo Jesus.
É Jesus que eu sirvo, não? Então é isso daí, né? Sempre tem algum para impedir, mas Ah, tem, precisa cuidar bem de si mesmo, né? Cuidar da alma, claro. do corpo. Claro, é. Que bênção. E a sua esposa é uma santa mulher de Deus também, né? Glória a Ela é Deus. essa. E o Júnior foi chamado por Deus também para continuar esse ministério, né? Graças a Isso. Deus que Deus o chamou para continuar essa obra, né? Ah, graças a Deus, rapaz. Eu tô muito. A gente fica muito feliz de ter, porque se não tiver chamada, aí não adianta ser filho de pastor se não tiver chamada, né? Mas eu É, percebi que Deus chamou o Júnior, ele é chamado por Deus, né? Ele, a Samanta, os dois são dedicados mesmo à leitura da palavra, ao estudo da palavra. As pessoas, eles atendem a Samanta como psicóloga, ela atende as pessoas. Um dia desse, ela estava lá com a roupa toda no varal, né? E, e ela falando no telefone, eu falei, não vai escurecer, vai molhar a roupa, e a Samanta estava lá atendendo pessoas, né, no telefone, né? Então, até lá, fui lá ajudar, vou ajudar ela a recolher a roupa, né? verdade. Porque São muito amorosos mesmo, né? São muito é, amorosos e dedicados à obra de Deus, né? Graças a Deus por isso, né? então, eu louvo a Deus por Deus ter chamado. E todos os meus filhos são bênção. Eu tenho o pastor, um outro, que é o Samuel, não sei se você conhece, meu filho Ah, Samuel, ah, é uma benção também. Ele é pastor amém. também, entende? Mas é Amém. uma benção na mão de Deus. Então, minhas filhas todas, a Gilene, você conhece, a Gilene trabalha na Conheço, assistência conheço. social e dá vida pelos velhinhos lá. Ela é demais. Então, Deus me preparou uma família abençoada e eles não olharam para aquilo que eles sofreram quando criança, a ausência Verdade, minha, verdade. Ninguém ficou revoltado nem magoado com a nada. igreja, né? Glória a Isso é. Jesus por isso. Isso que é importante. Que senão eles podiam ser revoltados com a igreja, né? Falar, o que a igreja tomou todo o tempo do meu pai não viveu para nós, meu pai não fez nada. Não, eles conheceram, eles reconheceram que realmente eu fiz aquilo porque eu tinha uma grande paixão por Jesus e por isso que aquela paixão de pregar o evangelho, de ganhar vidas para Jesus, então Amém, eu não, amém, não pensei amém. nessa área. Amém. Pastor Átimo, para a gente concluindo a nossa conversa aqui, o senhor tem um hino que o senhor gosta demais, um hino que o senhor aprecia, ou que marcou o senhor no início da fé, um hino, os irmãos aí, ou não tem? Tem vários. Ah, tem vários, rapaz, tem vários É. que eu canto, né? Hoje mesmo eu cantei um hino na minha live aí, né? Eu fiz uma live de manhã Ah, que e bênção. cantei um hino, né? Acompanhado por um violão que um irmão que tem aqui perto. Então Bênção. nós fizemos. Eu canto, né? Mas não canto igual. Bom, eu posso dizer que o Júnior aprendeu a cantar comigo. Ele Ah, fica bravo se eu falar ah, isso, porque o Júnior é cantor mesmo, o Júnior, né? É profissional, praticamente é profissional, é é, profissional. ele é profissional, né, da aula deu aula de É. canto. Então, deixa eu fazer Então, outra pergunta. O senhor tem uma passagem, um texto bíblico que o senhor gosta, que assim, que marcou o senhor, um versículo, um texto que tem no coração assim, ou não tem? Tem vários também. Ou um personagem da Bíblia que o senhor gosta, um personagem que o senhor fala assim, eu me identifico com esse personagem da Bíblia. rapaz, eu Tem me identifico. tantos. Eu falei um dia desse para minha esposa, poxa, eu queria ser tanto igual Paulo, né? Queria ser um apóstolo Paulo na vida. Ela falou, mas você não aguentou, né? Porque Paulo ficou solteiro. Paulo não casou, né? Verdade, verdade, verdade. Aí eu Ó, o falei Júnior assim, está falando aqui que é o hino 15 que o senhor gosta, o hino 15. rapaz, o hino 15 foi bastante, na verdade, muitas pessoas se converteram ouvindo esse hino, né? Ó, com cego andei, né? Ah, sim, é verdade, é verdade. Eu já ouvi muitas histórias que a pessoa converteu só de ouvir o hino. Ó, com cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu. Eu gosto desse hino também, é muito poderoso. É, Foi na então, cruz que um dia eu vi e, meu pecado castigado em Jesus.
Isto é. Maravilhoso, A gente, quando maravilhoso, cantava no começo da fé, a gente chorava quando cantava esse hino aí. Muito bonito. Ele maravilhoso, fala muito com a maravilhoso. gente. Verdade, verdade. Mas isso aí, Gelson, eu acho que... Muito bom, muito bom. Ó, só queria destacar uma coisa aqui importante para nós, para todo mundo aqui que está ouvindo. Que o senhor começou o ministério, o senhor já começou a pregar, o senhor foi para a rádio, foi para a televisão. Hoje, com essa pandemia, a gente foi forçado a ir para a internet. Mas a internet é de graça. E a gente está Verdade. perdendo tempo, a igreja está perdendo tempo de usar esses meios. E o senhor já falou, o senhor fez uma live hoje, É, pregando aí. E às vezes os pastores mais jovens, os irmãos mais jovens, estão muito verdade. tímidos, muito assim. A gente tem que ir para cima e pregar o evangelho e encher a internet, encher o mundo com o evangelho, com a palavra de Deus, com a oração. Deus abençoa as pessoas, a gente orando, mesmo de longe. Para Deus não tem longe, está tudo perto. Deus está operando maravilhas. O mesmo Deus e levando a salvação para o povo nesse tempo aí de pandemia. O senhor concorda comigo? E o senhor Claro, acha que o que vai mudar na igreja nessa pandemia aí? O senhor acha que isso aqui é uma das coisas que vai mudar, que a gente vai aprender a usar isso? com certeza, Gelson, com certeza. Eu mesmo já estou pensando, falei assim, olha, eu estou fazendo 2 cultos por semana, né? Estou fazendo de quinta-feira, comecei quinta-feira agora, meia hora só. Mas eu tenho aqui um casal que canta aqueles hinos antigos, aquela coisa, né? Lá do começo da igreja mesmo. E eu estou fazendo. E de sábado de manhã, aquele culto. Lembra, você foi até o responsável por isso? Você, você foi na Coreia e você começou a contar lá o povo da Coreia como é que faz, como eles oravam. Nossa, eu fiquei entusiasmado, rapaz. Falei, meu Deus, nós estamos Eu longe, lembro, eu lembro. eu preciso melhorar, preciso mudar e tal. E no outro dia, você pregou no domingo. No outro dia eu já comecei, chamei o povo para orar às 5 horas da manhã. Olha, acredita, rapaz, que nós fizemos 6 meses, Seis 6 meses, meses, 5 horas. levantando às 5 horas, das 5 às 6. E nós chegamos a ter 40 pessoas lá, rapaz. Eu admirava, Que falei, nossa, bênção. estamos chegando, vamos chegar perto da Coreia. Que nada, para esgotou. Eu não sei o que o brasileiro é diferente, viu? Não é. A gente Mas eu não tem, não é igual eles, né? Não é igual eles, não, né? não é. E eu, É. então, como eu fiquei só do sábado, fiquei só de sábado, né? Aí de sábado às 8 horas eu estava fazendo na igreja. Faz 5 anos, desde aquela época lá. Tem um irmão lá que marcou até o dia que você falou, o dia que eu comecei as orações. E estamos nesse culto. E eu estou fazendo aqui a live do culto de oração de sábado de manhã. Eu faço às 8h30. E eu falei, não pode a igreja vir todo mundo para a igreja, que daqui uns dias vai acontecer, em nome de Jesus, mas eu vou continuar com a live. Gostei demais dessa forma, rapaz. Amigos meus de longe, amigos lá da Bahia, amigos meus de Minas Gerais, pastores que passaram por aqui, rapaz, que tiveram comigo, estão me ouvindo, me assistindo lá onde eles estão, né? Lá na Bolívia, rapaz, tem um casal de médico lá, que eles me ouvem aqui de todo culto de manhã de sábado. Eles me acompanham, lá Que da Bolívia. maravilha, não? Que maravilha. Então, rapaz, eu fiquei entusiasmado, falei, oh meu Deus, me dê vida para mim poder aproveitar Nós hoje essa... estamos vivendo um tempo de muita oportunidade, precisa desse entusiasmo para pregar o evangelho, né? Para Com usar isso certeza. daí. Maravilha. É, O muito senhor bom, ainda muito vai bom. pregar muito ainda, o senhor vai entrar na internet e vai para tudo que é lugar. Agora eu posso, porque o Júnior está aí tomando conta da igreja, né? E eu fico livre para me poder estar trabalhando, fazendo a minha parte, né? Eu não quero Amém. parar, não. Amém. Não quero parar, não. Eu quero continuar em nome de Jesus, né? Amém. É, Glória a Deus, pastor Antimo. A gente precisa é, acabar, senão vai ficar muito longo aqui. Qual claro, mensagem o povo. senhor deixa para o povo nesse tempo aí? Uma mensagem de Deus que Deus está falando no seu coração
para partilhar aqui com os... Tem dezenas de pessoas aqui, está tudo mandando mensagem aqui, está orando, gente daqui, gente de longe. Depois isso aqui vai ficar na internet, então isso aqui vai abençoar muita gente de tudo que é lugar. Então a palavra de Deus, imagine 50 anos atrás com isso, né? Mas hoje nós temos essa oportunidade. E nessa pandemia, que tem muita coisa ruim acontecendo, mas também é uma oportunidade. O que Deus está falando no seu coração aí? O que o senhor gostaria de compartilhar com os irmãos aqui? Olha, Gelson, a gente... É uma oportunidade que Deus está dando para nós, né? Uma oportunidade, porque nós estávamos muito na correria, correndo para cima e para baixo, não tinha tempo para nada, né? E a igreja também cheio de movimento, né? É festa, é movimento, aquela coisa toda, e ninguém parava para pensar, não, tem festa aqui, vamos fazer uma festa lá e tal. Então eu percebo isso, né? Que Deus não quer isso, rapaz. Deus falou assim, não sou contra a festa, né? Mas é que o pessoal estava pensando muito em festa, e muito em movimentos, né? Então Deus mandou nós dar uma parada. O Senhor falou, para um pouco aí, né? Pense um pouquinho mais em si próprio. Pense um pouquinho na vida, que é tão efêmera, ela passa tão rápido. Um vírus aí invisível, né, nos leva para a eternidade. Então, quanto pensamento que vem essa pandemia. Como eu estava falando para você, eu nunca tive férias, mas agora, meu Deus, como está gostoso aqui. Eu nunca fiquei junto com a minha esposa, né? Diversos dias assim. Olha agora como estou desfrutando com a minha família, com a minha esposa, né? A mulher da minha mocidade, eu ficar com ela esse período, quase 2 meses já. Eu não tinha tempo quase para ficar em casa aí, não, com a esposa, e ficar para cá e para lá, como já disse. Mas Deus tem falado conosco, e nós temos que aproveitar esse momento, né? E nos preparar realmente, porque a gente vê que nós estamos nos princípios das dores, né? E nós temos que estar preparado, porque a trombeta vai soar. E nós, então, Deus falou, para um pouco, medita um pouco, né? Depois pode até melhorar, não vai ter problema, vai melhorar, né? Mas agora é um tempo de reflexão, de nós pensarmos em nós mesmos e como estamos diante do Senhor, e não diante do povo, diante das coisas, né, que o mundo está aí, né? Então, Gelson, eu tenho meditado nisso muito. Então, a mensagem que eu deixo para todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Vocês parem um pouco, pensem em si próprio, né? Em juntar mesmo a sua família e dizer, olha, vamos nos preparar, vamos estar bem com Deus, vamos voltar para Deus, volta para dentro de si mesmo, e você vai ver, você vai ter paz, porque eu nunca tive tanta paz como estou tendo em meio a toda essa pandemia, essas mortes, você vê tantos caixões, aquela coisa toda, mas a gente sem medo da morte, porque Amém. Jesus tirou de nós o medo da morte. Então, louvado seja Deus. Amém, Gelson? Amém, amém. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida, né? Vive eternamente. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, pastor. Muito bom, muito obrigado sua presença. Agradeço a Deus por essa conversa tão abençoadora, tão agradável. Que a gente possa ter outras, nós vamos marcar outro dia para conversar, ter outras histórias que não entrou hoje aqui. Quero mandar um abraço para os irmãos que estão aqui, acompanhando o Ivan,
o Júnior, o Alexandre, o Paulo Júnior, o pastor conversou comigo ontem, meu irmão, pastor querido, está estudando no Canadá, a Cidinha, o Marcos Moraes, os outros que eu vi aqui passando, mandando abraço. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Pastor Antimo, agradeço a Dina está aqui, ouvinte fiel do programa da rádio lá, né? Ela e outros mais aqui que estão com a gente. Graças a Deus pela vida deles. Na Dina a gente comeu aquele yakisoba lá uma vez só, né? Nunca convidou mais, né, pastor? Pois Nunca mais convidou, né? Ela prometeu e até hoje, ó. E agora, nessa pandemia, não dá, né? Tem que esperar. Não dá, tem que esperar. A Priscila, a dona Assunção, muita gente boa, gente querida. Pastor Antimo, eu vou orar, agradecer por sua vida, pela vida da irmã Iracema, seus filhos, e depois eu queria que o senhor orasse por mim, orasse por todos os irmãos que estão assistindo aqui. Pastor Breda está aqui também, abração para ele. E depois eu queria que o senhor orasse, abençoasse esse povo todo aí, orasse pela igreja, e orasse para Deus trazer um avivamento espiritual na igreja de Jesus, um despertamento, que ele usasse essa pandemia para unir o povo dele e para a gente evangelizar essa cidade, o Brasil seja alcançado com a glória do Senhor Jesus. E que o Senhor nos dê esse entusiasmo que o Senhor tem, essa paixão por pregar o evangelho, que nunca diminua no nosso coração, mas que a gente tenha essa alegria de Jesus sempre. Então, vou orar, eu quero agradecer. Nosso Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Antimo, por tudo que o Senhor fez na vida dele, está fazendo e ainda vai fazer. Por esses testemunhos maravilhosos, pelas maravilhas que o Senhor fez através dele, por tantas vidas alcançadas, abençoadas, evangelizadas, curadas pela instrumentalidade do teu servo. Obrigado a Deus, porque ele, como diz o Salmo, na velhice ainda darão frutos, e ele ainda tem dado muitos frutos para o Senhor. E como diz lá no Pentecostes, que os velhos sonharão, ele ainda continua sonhando com o teu reino, com a tua obra, que o Senhor renove as forças dele, que o Senhor revigore o seu ânimo, que o Senhor refrigere a sua alma, que o Senhor dê a ele a graça de ainda ver muitos frutos de toda a semeadura dele. Obrigado para sua esposa, serva, dedicada e consagrada, companheira fiel. Obrigado por esse casal, obrigado pelos filhos abençoados, obrigado pelo ministério que o Senhor deu a eles, pela igreja, pela Assembleia de Deus e todas as outras igrejas. Eu te agradeço, meu Pai, que o Senhor continue ungindo o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Querido Deus, nosso Pai, como foi tão gratificante, Senhor, falar tudo que o Senhor tem feito, Amém. uma parte do que o Senhor tem feito na minha vida, compartilhar com todos esses nossos irmãos no Brasil, no mundo, onde as pessoas assistiram esta entrevista, esta conversa. Pai amado, alcança aqueles de perto e de longe, Amém. Porque o teu Espírito Santo, aleluia, ele está em todos os lugares, olhando e vendo, Senhor, a situação, está no controle, e o Senhor quer realmente fazer um avivamento, Amém. produzir um avivamento na igreja de hoje, nos tempos de hoje, assim como o Senhor fez, ó Deus, através da história. Pai, Amém. que este ano seja um ano, Pai, de avivamento espiritual, Amém, em meio a Jesus. toda esta pandemia, tantas, ó Deus, doenças, mortes, mas o Senhor está no controle de todas as Amém. coisas. E nós sabemos, Senhor, que vivo ou mortos, nós somos do Senhor. Pai amado, alcança mesmo todas as famílias, de todos aqueles que nos acompanham, Senhor, ó Deus, nesta live. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através desse instrumento, ó Deus, que nós estamos usando agora,
o Senhor tem dado esta oportunidade para nós pregarmos a tua palavra, o teu evangelho. Abençoa, Senhor, o reverendo Gelson, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Ó Deus, enche eles mesmos, Senhor, do teu Espírito Santo, para que eles possam realizar obras gloriosas, Senhor. Amém. Enquanto estamos aqui, nós oramos por todas as igrejas, por todos os pastores, por todos que pregam a tua palavra a tempo e fora de tempo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Obrigado, pastor Ântimo. Aqui tem várias pessoas, os comentários vão ficar aí para a gente ver depois, amém, glória a Deus. Olha lá, minha esposa, a Edna Deloma, a Eliane, a Carol, muita gente aqui, muita gente amada, querida, glória a Deus, glória a Deus. Foi uma alegria, ô Gelson, conversar com você, ver você aí, parece que nós estamos juntos aqui, nós estamos na mesma sala, né? Que pensa? Nós vamos fazer um bate-papo, eu, o senhor e o reverendo Coine, só para contar essas histórias, que os três juntos. Eu vou marcar com ele para a gente conversar. Marca mesmo, rapaz, vai ser benção, viu? Vai ser benção, porque o Coine